Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Thiago Pereira e esse é o nosso segundo vídeo da Semana da Audiência Trabalhista e hoje eu vou falar para vocês a respeito da contradita de testemunha, qual que é o seu momento de ser arguida na audiência, conceito e fundamentação legal. Eu separei aqui 6 dicas, 6 tópicos para poder explicar para você como que é a contradita das testemunhas no processo do trabalho. O primeiro tópico é sobre a produção da prova testemunhal, que é o meio mais comum que nós temos hoje no processo de trabalho e o mais utilizado para a produção de provas, que pode ser feito na audiência una ou na audiência de instrução, que é designada justamente para a produção da prova testemunhal. Nós temos o processo do trabalho, um princípio que chama princípio da primazia da realidade, onde a prova testemunhal, os fatos, eles são mais importantes, têm um valor probatório melhor do que os documentos, tá? Você deve ter ouvido aí já esse termo, que os fatos sobrepõem a forma, né? Que decorre desse princípio da primazia da realidade. Esse é o primeiro tópico. Então, o momento de se produzir a prova testemunhal pode ser feito na audiência una, quando é designado nos processos do rito sumaríssimo, ou na audiência de instrução, quando é uma audiência marcada, designada justamente para a oitiva da testemunha e depoimento pessoal das partes, tá? Só para vocês saberem, o depoimento das testemunhas, das partes, a parte ela não precisa prestar compromisso, né? E já é o segundo tópico aqui do nosso vídeo. E a testemunha, sim, ela tem o dever de dizer a verdade, tá? Ela não pode mentir sob pena de ser processada criminalmente. Inclusive o juiz faz essa advertência na audiência e esse é o compromisso que a testemunha tem que ter com o juízo, com a causa, e está previsto lá no artigo 828 da CLT, tá? E entre o momento da qualificação da testemunha, que é quando ela entra na sala, o juiz qualifica ela, pergunta o nome, o local onde ela reside, a profissão. Entre esse momento e o momento da primeira pergunta, então o juiz terminou a qualificação antes de compromissar, a parte que você, advogado, já vai arguir a contradita. Excelência, pela ordem, gostaria de contraditar a testemunha pelo motivo tal, tá? Que a gente vai falar quais são os motivos aqui para a contradita. Então, nesse momento, você já pede para o juiz, pela ordem, para poder contraditar a testemunha. E a contradita, ela tem previsão lá na CLT, no artigo 829, só que os motivos que a CLT elenca são motivos de impedimento, né, por conta de parentesco, e de suspeição, que é quando a pessoa, a testemunha, ela é inimiga ou amiga da parte. Aqui eu vou contar uma história hilária que eu sempre conto quando eu vou dar esse exemplo de contradita. Um cliente meu, nós fomos para uma audiência trabalhista, chegou lá na sala de audiência, ele já de pronto falou: doutor, a testemunha da reclamada, a gente já saiu no braço, já tivemos problema e tal. Eu falei: que bom, vou poder contraditar a testemunha, não vai ser ouvida, vai ser ouvida como informante, se for o caso, se o juiz quiser. Então eliminamos uma testemunha da reclamada, e era questão de vínculo de emprego e tal. E aí ele falou para mim o motivo. Então, para mim, foi hilário, porque o motivo pelo qual eles tiveram um problema é que o meu cliente, ele engravidou a esposa da testemunha, e os dois trabalhavam juntos, então teve uma relação extraconjugal aí, e o filho inclusive ia nascer na sexta-feira, e a audiência foi marcada para terça-feira, o filho ia nascer na sexta-feira, inclusive tem até uma discussão de investigação de paternidade lá, porque não quis assumir o filho. E para contar isso no meio da audiência, né? E para dizer para o juiz, né? Graças a Deus deu acordo, a gente não precisou chegar a esse ponto. Então eu iria arguir uma contradita por inimizade entre a testemunha e a parte, mas não precisei chegar a esse ponto. Então está previsto lá no artigo 829 da CLT, e o que o 829 diz? Que parente até terceiro grau, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não pode ser ouvida, não pode ser compromissada, né, porque ela vai ter aí essa questão da suspeição e do impedimento, e pode ser parcial no seu depoimento. Então o juiz ele já pode deferir a oitiva dessa testemunha, deferindo a contradita. O quarto tópico que eu trouxe aqui para a gente discutir é com relação à previsão da contradita no novo CPC, tá? As condições que a testemunha ela pode depor, ela pode ir a juízo, ela tem que ser capaz, né, e não pode ser impedida nem suspeita. Com relação à incapacidade, suspeição e impedimento, está lá no artigo 447 do novo CPC, tem um rol extenso lá. O parágrafo 3º é basicamente o que está escrito na CLT, inimizade ou inimizade com uma das partes, que não pode ser ouvida como testemunha, e sim como informante, se o juiz assim
requerer. Tá? A contradita em si, inclusive eu vou ler aqui o artigo para vocês, a contradita em si não tem previsão do termo aqui na CLT, mas no novo CPC tem, tá lá no artigo 457, eu vou pegar aqui para a gente ler rapidinho. Antes de depor, a testemunha será qualificada e declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. E aqui uma dica para você, advogado que atua na área trabalhista: instrua sua testemunha a dizer para o juiz, a responder para o juiz, a dizer a verdade, inclusive, e já responder para o juiz que não tem interesse na causa, que não está ali trocando favor com a testemunha, com a parte, tá? Para não ter esse problema do juiz aceitar a contradita. E o parágrafo 1º ele já traz o termo, né? É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 apresentados no ato, inquiridas em separado. Aqui, pessoal, tem a previsão para você instruir, inclusive, provar a contradita. Se você argue uma contradita por amizade, entre a testemunha e a parte, e você tem lá fotos nas redes sociais de que as partes saem juntas, a testemunha e a parte saem juntas, elas têm foto em festas, tem lá amizade no Facebook, você pode até fazer isso lá na hora que você estiver esperando a audiência começar. Então você pega essa informação ali com o seu cliente, olha, você sabe se a testemunha da parte lá tem amizade? Ah, tem, eles têm contato nas redes sociais. Você pode tirar um print da tela e juntar no processo, ou já mostrar para o juiz ali no meio da audiência. Ou você pode utilizar uma outra testemunha para provar a contradita, e testemunha da parte contrária, inclusive. Como ela não vai estar já na sala de audiência, ela não vai saber do que se trata, por que ela vai ser chamada a responder se uma pessoa tem amizade com a outra ou não. E aí você pode já utilizar essa testemunha para poder instruir a sua contradita. E o 6º e último ponto que eu trago aqui para vocês é a respeito da súmula 357 do TST, que é uma jurisprudência do tribunal que diz que o fato da testemunha ter uma ação contra a reclamada não a torna suspeita, tá? Porém, se ficar evidenciado, você conseguir comprovar que houve uma troca de favor, e como você faz isso? Você vai no processo que a testemunha tem contra a reclamada e vê na ata de audiência se o reclamante litigou testemunhou para ela. Tá? Então, se o reclamante já foi testemunha para essa testemunha no processo dela, isso se já ocorreu a audiência, né? Você vai, junta a ata, você mostra a ata lá no dia da contradita, da audiência, que você vai instruir a contradita e vai ser, excelência, teve aqui uma relação de troca de favor, inclusive a testemunha, aí vai ficar a critério do juiz. Se o juiz indeferir a contradita, você pede para constar os seus protestos em ata e lá depois você argue uma preliminar em recurso ordinário, tá ok? Súmula 357 do TST. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Amanhã eu vou estar falando sobre as razões finais, qual que é a importância das razões finais na audiência de instrução, tá? E com relação à intimação do julgamento nos termos da súmula 197 do TST. E aí eu publico, mando por e-mail para vocês. Um forte abraço e nos acompanhe até a segunda-feira. Se você não se inscreveu no canal, clica aqui em cima, se inscreva, que você vai receber as notificações de cada vídeo que eu for postando. Não termina aqui nessa semana, na semana da audiência. Eu semanalmente posto vídeos dando outras dicas sobre determinadas áreas do direito, principalmente na área do direito do trabalho. E curta aqui embaixo e comente se você achar o conteúdo legal, se você quiser fazer algum comentário, alguma crítica, coloca aqui embaixo, tá ok? Um abraço e até mais.